Show? Shalom, shalom, povo do Avivamento, missionária Valéria mais uma vez com vocês para entregar uma palavra abençoada nesse dia de hoje, porque Deus é perfeito, gente, Ele sempre será. Estou aqui de novo para poder participar com vocês de um assunto assim muito interessante. E eu já peço a vocês que liguem para alguém e peça para entrar na nossa live. Por quê? Porque esse assunto que a gente vai abordar é um assunto relacionado a todos nós. Todas as pessoas, não digo nem todas, não, mas 99,99% das pessoas que entram dentro da igreja passam por esse processo. E como eu já conversei com vocês, eu já estou há 22 anos que Jesus me resgatou. E nesse tempo eu tenho assim muitos testemunhos, muitas experiências. E essa questão, esse assunto que eu vou abordar hoje, foi um assunto que Deus pediu que eu falasse, porque esse assunto faz com que as pessoas possam parar para pensar no que está acontecendo. É incrível. Tudo começou quando eu entrei e comecei a caminhar com o Senhor. Quando eu entrei para a minha igreja, eu senti muito afeto das pessoas. Eu fui muito bem recebida, sabe? Foi algo assim muito gostoso, porque eu senti um carinho muito especial por todos. Foi muito bom. Só que quando eu cheguei assim muito ferida. A minha alma estava muito ferida. Eu estava muito ferida, muita coisa. Foi pouca não, gente, é muita coisa. E eu sempre pensava que as pessoas que já estavam dentro da comunidade, elas já estavam saradas. Eu pensava que eu ia encontrar médicos lá dentro, enfermeiros, né? Essa era a minha mente. Eu falei, eu vou ser tratada aqui, eu vou ser cuidada, eu vou ser amada. E eu, assim, imaginei, eu criei um quadro na minha mente diferente do que realmente é. Me machuquei? Sim, me machuquei muito. Nesse tempo que eu comecei a caminhar, me machuquei muito. Até eu aprender como lidar com essas feridas. Feridas de irmãos, gente, eu estou falando de irmãos. Estou falando de gente lá fora, né? Gente que não conhece a palavra, que não sabe nada. Estou falando de irmãos, estou falando de liderança. Então, meu Deus... Estou falando de pessoas que se posicionaram para cuidar de almas. São essas pessoas que machucam, por muitas vezes, machucam. E eu fui muito machucada nesse período todo. Então, gente, eu preciso muito que vocês compartilhem, porque eu tenho certeza que a minha história é muito parecida com a sua. Eu tenho certeza que o que eu vivi, muitas pessoas estão vivendo hoje. Muitas pessoas se afastaram da comunhão por causa de uma palavra gerada dentro da igreja. Pessoas que se desviaram de Cristo. Eu não digo nem se desviar da própria igreja, mas se desviar de Cristo por causa de uma situação que viram e que incomodou ao ponto de pararem de ir à igreja. Isso é muito sério, gente, é muito sério. E o Senhor hoje falou para mim, filha, fala sobre isso. Fala sobre o amor dos irmãos. Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Como diz a palavra do Senhor. Pois é, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu quando entrei, eu não me amava, eu queria me matar. Tentei até o suicídio. Olha isso. Eu não tinha amor nenhum por mim. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Opa! Esse é o ponto. E muitas pessoas que vão à igreja, elas vão com esse mesmo sentido, gente. Vão porque elas precisam de amor. De amor. Tem pessoas necessitadas, sim, que precisam de uma cesta básica. Tem pessoas doentes que precisam de cura. Mas a maioria precisam de amor. Mesmo precisando de uma cesta básica, tem que ter amor na cesta básica. Precisando de cura, tem que ter amor na cura. A palavra do Senhor diz que não adianta ter dons, né? Dons de profecia, dom de cura, dons de qualquer tipo de unção que Ele possa nos dar, se não houver amor.
E é esse ponto que eu quero compartilhar com vocês. O amor dos irmãos. Como é que isso funciona? Como é que aconteceu comigo? Gente, tudo que eu falo, tudo que eu exponho, são situações que já aconteceram comigo. Eu passo meu testemunho. Testemunho de vida, um testemunho de caminhada com Jesus, um testemunho de cura, um testemunho de libertação. É a minha vida que eu coloco em pauta. Eu não falo de A, não falo de B, não falo de C, eu falo de mim. Porque tudo que aconteceu comigo está pautado na palavra. E o que acontece comigo, ou que já aconteceu comigo, eu tenho certeza que está acontecendo hoje com alguém. Se não estivesse acontecendo, não teria mais espaço para abrir igreja, porque as igrejas estariam todas tomadas. Jesus provavelmente já teria vindo para buscar a igreja. Então, eu estou querendo, assim, ajudar a vocês entenderem como é que funciona a igreja. Como é que funciona o evangelismo, como é que funciona a liderança, como é que funciona o movimento da igreja. Como funciona? Estou falando da igreja de Cristo, ok? Eu quero me basear na igreja de Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Atos, quando o Pentecoste aconteceu e os discípulos começaram a praticar e começaram a ir, né? Levar o evangelho e abriram, né, as células. A palavra do Senhor diz que havia uma unidade. Todos que aceitavam a igreja de Atos, estar na igreja de Atos, eles vendiam tudo, né, em comum e repartiam tudo em comum. Lindo, né? Gente, é muito lindo. Guarda isso, que eu vou voltar aí. Hoje em dia é um pouco diferente. E o Senhor falou para mim, através da palavra, que diz lá no livro de João, capítulo 13, versículo 14, o Senhor falou assim para mim: ora, se eu, Senhor, mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O evangelho, o cristianismo, ele tem um foco: Jesus. O Senhor, quando ele veio à terra e mostrou pra gente o caminho, que é ele falou assim: sejam santos como eu sou. Perfeito só ele, ninguém mais consegue. Mas ele falou: sejam santos como eu sou. Paulo, ele disse: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o foco é imitar Jesus. Ele passou esses 33 anos aqui na Terra para que a gente pudesse imitá-lo. Seguir aquilo que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou? Amar o próximo. Lavar os pés uns dos outros. Lindo demais, gente, a palavra é linda. Ela é perfeita. Ela não tem um erro. Ela não tem uma falha. Ela é perfeita. Mas para a gente chegar ao ponto de lavar os pés um dos outros e amar o próximo como a si mesmo, tem que ter uma caminhada. Existe uma caminhada. E essa caminhada, ela não é fácil. Essa caminhada, ela tem tropeços, ela tem desvios. Gente, meu Deus. Ela tem paradas, sabe? Ela tem machucados. Machucados. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, acho que foi em 1998, por aí. Até o ano de 2002, eu entrava e saía da igreja. Eu aceitava Jesus e voltava atrás, me arrependia. Eu lembro que algumas pessoas, né, teve uma pastora linda, que eu amo muito, né, tentou me ajudar na época, isso um pouco antes do ano 2000, 1999, me batizei na igreja dela. E eu lembro que ela tentou me ajudar. Gente, ela tentou me ajudar. Só que eu não quis. Olha, eu não quis a ajuda dela. Por quê? Porque naquela época, a minha mente estava doente. A minha alma estava cheia de ferida.
eu estava enferma. E eu lembro que eu machuquei o coração dela, como machuquei o coração também de um outro pastor, porque a minha alma estava ferida. A minha alma estava enferma. Eu estava cheia de espíritos ruins que me influenciaram muito a tomar decisões erradas. Gente, é muito sério isso. Eu sempre dava desculpa, né? De que as pessoas da igreja que não queriam me ajudar, que não queriam, sabe, me dar apoio. Mas eu não conseguia pensar como hoje eu penso. Hoje a minha mente, graças a Deus, ela está liberta. E naquela época, a minha mente estava tomada de emoções, de feridas, estava tomada de casos não resolvidos, estava tomada de deficiências financeiras, estava tomada de decepções de casamento, porque eu tinha me separado, e eu estava doente, enferma. O Senhor fala que nós somos doentes. E tem uma parábola que diz que como eu posso tirar o agrolho do olho, ou o cisco do olho do meu irmão, se eu não tirar do meu primeiro? Gente, que coisa. O que a gente pode fazer com tudo isso? Como é que a gente pode agir dessa forma? É muito confuso. Por quê? Porque quando eu entro para a igreja, eu quero ajuda, gente. Quando eu entrei para a igreja, estava precisando de ajuda, estava precisando de socorro. E eu não tive? Sim, eu tive. Só que eu não aceitei. Olha o detalhe, eu não aceitei. O primeiro socorro que me deram, eu comecei a cogitar, porque eu não li a palavra. Então eu tinha sempre na minha mente o achismo. Eu acho que não é assim, eu acho que está errado, eu acho que ela não devia ter agido dessa forma. Tudo eu acho. Palavra esquece, não lia. Mas eu acho, era a minha opinião. Por quê? Porque eu estava enferma. É sério. Gente, é muito sério. Tem pessoas que não conseguem estar dentro da igreja porque têm as próprias opiniões formadas. E isso é muito sério. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E a libertação vem através da palavra. Sabe? Leia a palavra. Porque a palavra vai ser a libertação para as nossas doenças, para as nossas enfermidades, sabe? Vai ser a libertação para todas as áreas da nossa vida, é a palavra, gente. Mas há uma dificuldade muito grande, há uma guerra espiritual muito grande entre o bem e o mal dentro de nós. E para continuar, eu preciso levantar uma oração, porque tem pessoas que estão ouvindo. E tem pessoas que estão se questionando. Será que eu estou endemoniada? Será que eu estou doente ao ponto de não observar que o pastor não tem nenhum interesse em me ajudar? Não é isso? Os questionamentos aí. Isso aconteceu comigo. Porque quando eu fui para a igreja eu não tinha dinheiro. Estava falida. O que? Falida, sem dinheiro. Estava vivendo o pior momento da minha vida. Aí eu bati na última porta, que é ele. Na realidade é a primeira e última, né? E nesse momento eu me senti assim, muito no chão, porque eu não tinha dinheiro. Então tudo que acontecia parecia que estava sendo para me prejudicar. Gente, é muito sério. Então, antes de continuar, deixa eu levantar uma oração para as pessoas que estão passando por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade de poder entender o que é o amor do irmão. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa, Pai, tocar na mente de cada um que estiver ouvindo, Senhor, essa live. Que o teu Espírito Santo possa abrir, Senhor, o entendimento. Eu te peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar, Senhor, ao lado de cada um, Senhor, que estiver ouvindo essa live, que estiver vendo essa live. Senhor, para impedir, Senhor, que qualquer barreira, Senhor, ultrapasse o limite do entendimento. Que haja hoje uma libertação dessas mentes. Que haja hoje uma libertação desses sentimentos. Que as pessoas possam, Senhor, entender, Senhor, o que o Senhor quer passar.
para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. E o que aconteceu? Eu não desisti. Há uma diferença muito grande entre a gente se magoar por causa de uma palavra dentro de uma igreja, através de um irmão, através de um líder, e a desistência de simplesmente pegar a bolsa e ir embora e não voltar mais. Eu não desisti. Por quê? Porque quando eu cheguei e aceitei o convite de Jesus para mudar a minha vida, graças a Deus, é maravilhoso, eu comecei a olhar para o alto, porque é do alto que vem o socorro, gente. Não é do baixo. Se a gente estiver numa montanha, imagina a gente numa montanha, e muito alta, uma montanha enorme, assim, bem na beira do abismo. Se a gente olhar para baixo, automaticamente a gente vai ficar tonta e vai cair. Mas se a gente olhar para cima, o nosso corpo vai se firmar. E até hoje, eu vou à igreja para receber o que Deus tem para mim através do altar. Independente da pessoa que vai levar a palavra, eu quero receber aquilo que Deus tem para mim. Então, até hoje, eu olho para o alto. Eu não posso olhar para o pecado do irmão, porque se eu olhar para o pecado do irmão, eu não fico em igreja nenhuma, gente. Me diz uma pessoa que não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra se você não tiver pecado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não tem. Nós somos todos pecadores, sabe? Nós somos todos, assim, estamos todos propensos, Senhor, a cometer um pecado. A palavra do Senhor diz que quando a gente ler, né, o Antigo Testamento, a gente entende que Deus, ele criou a lei. E a lei era muito pesada. Por quê? Porque se a pessoa roubasse um boi ou uma vaca, né, ela tinha que restituir 4 vezes aquilo que roubou, sabe? Se a pessoa matasse alguém, ela morreria. Era olho por olho, dente por dente, meu filho. Fez, pagou, acabou, é ali. Mas quando Jesus veio e nos mostrou o caminho, Deus falou que nós somos propensos à graça. Nós somos agraciados. Ou seja, não somos merecedores da graça do Senhor, mas mesmo assim Ele nos dá essa graça. E a graça, para mim, é mais pesada do que a lei. Porque se a gente pensou, a gente peca. Mas como é que é isso, pensou, peca? Por quê? Porque no Antigo Testamento, as pessoas, uma vez no ano, subiam até Jerusalém e levavam, né, os bois, carneiros, pombas, tudo para poder sacrificar como oferta para o perdão dos pecados, ok? Aí o sacerdote levava até o Santo dos Santos, emolava, né, os animais e entregava ao Senhor. O Senhor perdoava os nossos pecados, as pessoas voltavam para casa e passavam um ano pecando de novo. Essa é a lei. A graça é a presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós através do Espírito Santo dele, gente. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, Deus está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, o que a gente pensa, Ele sabe. Então, a gente vai pecar só em pensar? Sim. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz que quando um sacerdote era escolhido, por sorte, porque eram muitos sacerdotes, tinha um sacerdote que passava a vida inteira e não era escolhido para estar no Santo dos Santos, para você ter uma ideia. E quando um sacerdote era escolhido, os amigos, eles passavam a noite inteira conversando com o sacerdote para que ele não dormisse, porque se ele dormisse, ele poderia sonhar com o pecado. E se ele pecasse, ele ia ser fulminado dentro do Santo dos Santos. Tanto é que eles amarravam uma cordinha, né, num tornozelo e com sino. Então ele entrava e o pessoal ficava puxando a cordinha, né? A maioria das vezes, quando puxava a cordinha, só vinha a cordinha com sino, porque ele já era fulminado. Não tinha como entrar na presença de Deus com pecado. Olha isso. E Deus, Ele nos proporcionou essa graça através do nome do Senhor Jesus Cristo.
Então hoje nós temos a sensibilidade maior de pecar por causa dos nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo nós temos o nome dele, Jesus, para que a gente possa pedir perdão ao Senhor através do nome dele, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. A gente pode clamar o nome do Senhor através de Jesus Cristo. Uau, gente! Tudo isso a gente aprende com a caminhada. Tudo isso a gente aprende indo aos cultos. Ah, irmã, desculpa, mas eu estou muito aborrecida com a igreja, com a liderança. Aconteceu coisas que realmente me desagradaram muito e eu prefiro ficar na internet. Amém. Continue na internet. Mas ore ao Senhor, busque ao Senhor, adore ao Senhor, ceie, bota aí na internet um culto, né, que tem uma ceia, reúna a tua família em casa e ceie. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, as famílias faziam isso, não ceiavam, mas as famílias oravam em casa 3 vezes por dia. Botavam um tapetinho e orava 3 vezes por dia, todos os dias. E uma vez no ano eles iam ofertar. Uma vez no ano. É como se uma vez no ano eles fossem à igreja. Eu vou à igreja hoje para poder levar meu dízimo, minha oferta, né, pedir perdão pelos meus pecados, hoje, uma vez no ano. Mas todos os dias eles buscavam a face de Deus. Você pode fazer isso também. Mas se você não conseguir, aí eu te dou uma outra direção. Vamos lá. Eu falei que eu entrei para a igreja toda ferida, toda machucada. Não saí da igreja porque eu tive motivos para sair da igreja. Mas eu não saí da igreja porque eu fui buscar Deus. Oi? Ah, missionária, está dizendo que eu estou indo à igreja por outro motivo? Eu não sei. Eu fui buscar Deus. Eu fui buscar o meu socorro, presente na hora da tribulação, que é Ele. Eu fui buscar respostas. Respostas, gente. Por quê? Porque eu sempre trabalhei, eu sempre lutei, sabe? Eu sempre evitei fazer mal a alguém. Eu sempre tentei agir da melhor forma possível, forma honesta. E de repente aconteceu coisas ruins na minha vida que eu fiquei sem resposta. Então não vale a pena ser honesta? Não vale a pena ser boazinha? Não vale a pena? Procurar resposta. Eu fui procurar Deus. Eu fui procurar solução para a minha vida. Eu fui procurar respostas para a minha vida, porque eu precisava. Eu cheguei deprimida, eu cheguei em depressão na igreja. Eu precisava de respostas. E ali, Deus começou a tratar a minha vida. Não foi de um dia para outro, não foi de um ano para outro, gente. Foi um tratamento espiritual que eu recebi e recebo até hoje, porque até hoje eu tenho libertação. Até hoje o Espírito Santo chega para mim e fala comigo, filha, olha, o que você está fazendo está errado, olha o que você falou, olha como você está pensando. Gente, é muito sério, muito sério. Quando eu falo para vocês, leiam a palavra, todo dia, um versículozinho por dia, porque Deus, Ele instrui a gente através da palavra. A palavra é uma bússola e a gente precisa dela para nós mesmos. Quer ver um exemplo? A palavra do Senhor diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não foi? Ok. E eu sempre pensei, no princípio, né, da caminhada, que era a serpente mesmo, escorpião. Falei, eu não vou pisar nunca no escorpião. Eu não tenho coragem de pisar no escorpião. Serpente, eu fujo da serpente, gente. Pelo amor de Deus, como é que eu vou pisar serpente? Não tem como pisar serpente e escorpiões, né? Até que um dia, em 2006, mais ou menos, eu estava na minha sala e eu tive uma visão. E a visão que eu tive na minha sala era de serpentes, muitas serpentes. Horrível a visão, horrível. E eu clamei o nome do Senhor, socorro, estava sozinha. Eu falei, Jesus, me ajuda. O que eu estou vendo? O que é isso? E o Espírito Santo falou assim para mim, pisa nelas. Eu falei, não vou pisar nelas não, porque elas vão me picar. Mesmo sendo visão, eu fiquei com medo. E ele falou, pisa nelas. Aí eu falei, em cima da tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Aí pulei de sofá, porque estava em cima do sofá, para ter ideia como foi real. Como foi real, marcou a minha vida, hein? E eu saí do sofá e comecei a pisar nas serpentes. Eu comecei a determinar que elas voltassem para o inferno, em nome de Jesus.
E Deus falou para mim, eu já te dei autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Começando com as serpentes que está dentro de você. Ai, muito forte. Com os escorpiões que está dentro de você. Porque existia dentro de mim serpentes e escorpiões. E se eu deixar, elas voltam, hein? Se eu me afastar do caminho do Senhor, eles voltam. Mas, missionária, eu não estou entendendo que serpente é essa, que escorpião é esse que estava dentro de você. Era o meu modo de viver, o meu modo de pensar, o que eu falava, como eu agia. Eu me achava certa, eu me achava uma pessoa boa, mas na realidade eu tinha algumas serpentes e escorpiões que eu precisava matar dentro de mim. Uma delas é falar, criticar as pessoas. Eu tinha esse hábito horrível de criticar as pessoas. Achava que eu era certa e que as pessoas eram erradas. E eu criticava as pessoas, eu julgava as pessoas. Olha, gente, quando a gente começa a caminhar e entra para uma igreja, a gente entra realmente enferma. Eu entrei para a igreja enferma. Eu tenho uma amiga minha, Eliana, o nome dela, uma grande amiga, e ela me deu uma mão, me deu as duas mãos, ela me deu um abraço, sabe? É uma amiga que marcou a minha caminhada, porque ela me ajudou muito. Ela me apoiou e ela me aturou muito, vamos botar assim, me aguentou, porque eu estava insuportável. Eu estava ferida, a minha alma estava toda ferida. Imagina uma pessoa que sofreu um acidente, uma queimadura, uma pessoa que se queimou. Tem pessoas que se queimam pequenas partes do corpo. O meu corpo inteiro estava queimado, estava toda machucada por tudo que aconteceu na minha vida até aquele momento. E Deus separou uma pessoa para cuidar de mim. Olha isso. Não foi o pastor da igreja, mas foi uma amiga que Deus separou para me dar a mão. Entendeu? E ela foi assim, uma peça muito importante na minha vida, porque eu não me senti sozinha. Eu não me senti totalmente desamparada. Tive apoio dos pastores? Sim, eu tive. Mas eu precisava de muito mais. Quando eu entrei, eu achava que a igreja era uma segunda família. Uma família para me abraçar e me levar para casa. Tipo, Valéria, venha para cá, vou ficar na minha casa, vou cuidar de você aqui dentro. Isso acontece? Sim. Acontece com pessoas que não têm a casa. Pessoas que estão na rua, pessoas que estão sem teto. A gente abriga essas pessoas, a gente, sabe, colhe essas pessoas. Só que eu tinha casa, eu tinha mãe, eu tinha irmã, eu tinha filhos. Você entende? E quando eu entrei para a igreja, a minha vontade era que alguém me abraçasse, alguém me tirasse daqui, me tirasse dessa aflição que eu vivia naquele momento. Eu vivi uma aflição muito grande naquele momento, dentro da minha casa. E eu queria que alguém me acolhesse a esse ponto. Mas o meu erro, os meus escorpiões, né? E as minhas serpentes, os meus erros, foi não ter aberto a minha boca e pedido. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse aberto a minha boca e tivesse pedido para eles, eles teriam aberto a porta para mim, gente. E eu teria entrado, eu teria ficado pelo menos por um período na casa deles, eu teria sentido uma paz muito maior naquele momento do que da paz que eu precisava. Só que eu não falei. O meu orgulho, eu me viro, eu dou meu jeito. Gente, nós somos muito ruins, sabe? Eu tive que matar muita serpente dentro de mim, gente. Por quê? Porque só matando essas serpentes que eu consegui ficar na igreja, que eu consegui caminhar. Só eu me humilhando na presença do Senhor é que eu consegui ficar, gente. Porque é muito difícil. A gente acha que a igreja é um lugar sarado. E na realidade a igreja é um hospital. Todo mundo que vai para a igreja tem uma deficiência. Todo mundo que bate nessa porta tem uma deficiência, tem uma ferida, precisa de um socorro presente. Aí às vezes a gente senta do lado de um irmãozinho que está pior que a gente.
Ah, mas ele está mais tempo na igreja, né? Mas não teve a libertação e a cura que ele precisava ainda. Ele está buscando a libertação, está buscando a cura. E naquele dia, o irmãozinho não estava muito afim de falar. E a gente acha que aquele irmãozinho não falou com a gente porque ele não quis. Só porque a gente hoje não tem mais dinheiro. O que aconteceu comigo? Não tem mais dinheiro, né? Quebrei, fiquei quebrada, arrebentada. Então hoje eu não tenho dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha amigos. Não é assim que acontece? É, gente, para. Quando a gente fica sem dinheiro, os amigos, ó, fogem. Parece que a gente fica leprosa. Não é verdade? É verdade. Bom, aconteceu comigo. Comigo foi dessa forma. Eu fiquei sem dinheiro, fiquei sem amigos. E aí o irmãozinho acha que... A gente acha que o irmãozinho é obrigado a aturar a gente. Do jeito que a gente está, com todas as feridas, com todas as mágoas que nós carregamos, né, na nossa alma por causa de fatores que acontecem na nossa vida, o irmãozinho não é obrigado, gente, a nos aturar, não. Tem aquele dia que ele não está a fim de falar com ninguém. E aí? O Senhor falou comigo sobre o perdão. Lá em Mateus 18, 21, fala assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 perdoarás. Perdoar meu irmão 70 vezes 7. Eu falei: Senhor, 490 vezes. 490, né? 490 vezes. Eu tenho que perdoar meu irmão. Será que eu consigo me perdoar? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu estava? Como é que eu me amava nesse princípio dessa caminhada? Eu não me amava, gente. Eu queria morrer. A depressão estava em tal grau que a minha vontade era morrer. Porque tudo que eu conquistei na minha vida, de uma hora para outra, pô, num passo de mágica, sabe? Acabou. Eu perdi tudo. Contei isso uma vez. Perdi tudo. E eu estava muito mal comigo mesma. Eu não me amava. 2 filhos para criar, sem marido, sem dinheiro. Ai, misericórdia, nem eu me aguentava, pra você ter uma ideia. Nem eu me aguentava, gente. Misericórdia da minha vida. Como que eu ia poder amar meu irmão se eu não me amava? Diz pra mim, como? Pra gente dar algo a alguém, a gente precisa ter isso para dar. Eu não posso dar um abajur para alguém se eu não tenho um abajur. E eu precisava me amar para que esse amor pudesse ser compartilhado com os meus irmãos. E dentro da igreja, existem muitas pessoas passando exatamente pela mesma caminhada que eu passei. As pessoas não conseguem amar ninguém porque elas não se amam. As feridas são tão grandes, as serpentes estão tão vivas, os escorpiões ainda estão tão vivos, que elas não conseguem se amar. Como é que elas vão amar o próximo? Ah, missionária, mas existem muitos líderes, né, que foram levantados. Mas continuam não se amando. Isso é uma outra história. E Deus falou para mim: mate as serpentes, pise nas serpentes. Como que eu fiz isso? Orando. Como agora. Se você quer matar essa serpente que está te dominando e não deixando mais você caminhar, você tem um ministério. Deus te deu um ministério. Deus falou com você que você iria, sabe, além. Deus falou com você que você tem um ministério. Deus falou com você que ia te usar para a vida de muitas pessoas. E por causa de irmãozinhos, sabe, você simplesmente chutou o balde e não quis mais saber de igreja. Eu vou contar um testemunho meu.
Mas, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesse momento que possa interagir, entrar na tua mente e fazer você entender que o que Deus tem para você é muito maior do que os homens estão fazendo. Porque a posição de liderança não é para qualquer um. Deus escolhe guerreiros. Assim como ele fez com Gideão, ele vai fazer com você. Quando Deus mandou separar os 300, foram os 300 guerreiros. Foram aqueles 300 que não tinham medo de morrer. Assim Deus faz conosco. Deus separa pessoas que não têm medo de morrer, porque nós vamos nos matar. Nós vamos nos matar, porque não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. Se eu não vivo mais eu, é porque eu morri, para que Jesus possa viver em mim. E se eu não vivo mais eu, o amor de Cristo está dentro de mim. Então quando oh, e se Jesus está dentro de mim, o amor dele, é muito maior do que os meus achismos, do que as minhas dores, do que as minhas frustrações, o amor dele tem que ser maior do que eu mesma. Para que eu possa amar o meu irmão, eu preciso morrer. Você precisa morrer. Você precisa buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso morrer para mim mesma. Eu não quero mais viver com essa mágoa. Eu não quero mais viver com esse sentimento, Pai, de falta de amor. Eu quero amar. Eu quero o seu amor. Porque se o amor de Cristo estiver em nós vamos conseguir amar os nossos irmãos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como fazer isso se dentro de mim não há amor dele? O amor é dele. É ele que nos presenteia com a graça. Deus, muito forte isso. Muito forte. Senhor, que a tua graça possa, Senhor, invadir, Senhor, a mente de todos que estão ouvindo e vendo essa live, Pai. Que todas as feridas de alma, Senhor, nesse momento, Pai, possam ser saradas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que a tua graça possa ser, Senhor, influenciada, Senhor, em volta da pessoa, Senhor, que está recebendo nesta hora. Senhor, existem famílias, Senhor, que estão fora, Senhor, da tua casa, fora da comunhão com os teus irmãos, famílias inteiras, Senhor, que pararam, Senhor, de caminhar, Senhor, por causa de feridas de alma, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dar ordem aos teus anjos, Senhor, nesta hora, para guerrear a favor dessas famílias, para que elas possam, Senhor, morrerem. Em nome de Jesus, morrerem para si mesmo. Morrerem para si mesmo. E deixar o seu amor fluir. E deixar a sua graça fluir. Em nome de Jesus. Não é fácil, gente. Não é fácil. Morrer não é fácil. Nunca foi. E nunca será fácil. Nunca será. Mas vale a pena. Vale a pena morrer para os nossos narcismos. Vale a pena morrer para as nossas opiniões. Vale a pena morrer, sabe, pelas nossas causas. Sabe? Nossas razões. Vale a pena morrer. Porque a palavra do Senhor é que está certa. É a palavra do Senhor que tem a razão. É a palavra do Senhor que tem a cura. E quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo nos dá condições de curar a nossa alma. O Senhor falou para mim, Jesus é muita coisa, Pai. Muita coisa.
Vamos lá. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, Deus ele falou para mim assim, você quer mais de mim? Eu vivo pedindo mais de Deus, gente. Gente, eu vivo pedindo mais do Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Sentir a Tua presença é o meu prazer. Sentir a Tua presença é o que faz toda a diferença na minha vida. Sentir a Tua presença. Eu quero mais, eu quero ouvir mais a Tua voz. Fala comigo todo o tempo. Sabe? Fala comigo, Senhor. E o Senhor falou para mim, você precisa matar algumas serpentes dentro de você. Uma delas é o orgulho. Uau, gente! Matar o meu orgulho, olha isso. Antes de ter um encontro com Jesus, eu passei por uma igreja. Nessa igreja, o pastor tentou me ajudar, de novo. Várias pessoas tentaram me ajudar, gente. E eu não aceitei a ajuda de ninguém. E esse pastor tentou me ajudar. Na hora mais difícil da minha vida, na hora que a ventania veio, a ventania do inferno, que Deus permitiu, e arrancasse tudo que eu tinha. Esse pastor se levantou para me ajudar, para reter alguma coisa ainda. E eu não reconheci. Porque aconteceu coisas nesse meio do caminho, que Satanás entrou nesse meio do caminho para poder me ferir um pouco mais, não através dele, mas por consequências, algumas consequências, e eu acabei não sendo grata a ele. Falei, deixei a serpente e deixei o escorpião lançarem o veneno através da minha língua. Meu Deus! E quando eu pedi mais ao Senhor, depois que passou isso, né? Eu comecei a caminhar, e eu pedi mais ao Senhor, uma das coisas que Deus falou para mim foi, volte e peça perdão ao meu ungido. Gente, a gente faz as coisas erradas, né? Comete erros. É difícil a gente cometer erros, porque os erros, eles sempre vêm na hora que a gente está mais irritada. O erro vem na hora que a gente tá com os nervos, a flor da pele, não é assim? Pois é. O perdão é pior do que o erro. Porque o perdão, a gente tem que admitir o nosso erro. Se arrepender do erro e confessar o erro. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi Deus. Dentro da igreja, não perdi um culto, sedenta até hoje, mais de Deus, mais da palavra, quero ser liberta. E Deus falou para mim, uma das coisas que eu precisei fazer foi pedir perdão. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou. Quando? Ele no dia do culto. Eu falei, Jesus, eu quero que você peça perdão no dia do culto. Você vai ter uma oportunidade, porque Ele vai te dar. E nessa oportunidade eu quero que você peça perdão. E eu falei para ele, Senhor, eu vou, mas com uma condição. Que o teu Espírito Santo me encha. Eu quero sentir a tua presença todo o tempo, porque senão eu não vou ter coragem. Ele não me respondeu. E eu fui. Quando eu cheguei próximo à igreja, eu lembrei ao Senhor, Senhor, que o teu Espírito Santo me enche, senão eu não vou ter coragem de entrar. Gente, no culto, eu não podia ligar para ele. Falei, pastor, eu queria te pedir perdão. Mais fácil, né? Telefone, precisa nem olhar olho a olho. Eu negocio com Deus, gente, que coisa de doido isso. Eu falei, podia ligar para ele e tal. Ele, não, você vai ter que ir lá. E eu fui. Quando eu cheguei, foi numa sexta-feira, graças a Deus, foi uma sexta-feira de consagração. Mais ou menos, no máximo 6 a 7 pessoas que tinha no culto, olha isso. Deus é muito bom, né? E ele me deu uma oportunidade. Aí eu fui lá na frente, fui no altar, olha isso. E na minha oportunidade eu pedi perdão para ele. Naquele momento, o Senhor, ele se apresentou. Venha ao teu reino. Exatamente o que aconteceu. O reino de Deus desceu. A casa se encheu da glória dele. E ali houve um perdão tremendo. Na minha vida. Tudo isso que eu quero mais de Deus. Independente de ouro, de prata. Eu quero mais de Deus. E eu entrei na igreja precisando de dinheiro.
Outro ponto importante, gente. Eu entrei na igreja, não porque Jesus morreu na cruz por mim, eu fiquei emocionada e eu fui, por amor. Não. Eu entrei na igreja pela dor. Eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Então eu entrei na igreja por dinheiro. Do jeito que eu estava. Venha do jeito que estiveres. Não é assim que diz a palavra? Eu fui. E voltando no dia do perdão. Depois desse dia, as coisas começaram a clarear na minha mente. Sabe? Aquela foi uma serpente enorme que eu pisei. Eu matei uma serpente enorme dentro de mim. Porque a partir daquele momento, pedir perdão para mim foi muito mais fácil. Até hoje. Quer ver outro exemplo? Sabe aquele dia que a gente está sem TPM, né? Dia do TPM, gente! Eu lembro que teve um dia que eu estava no mercado e ia passar pelo caixa, né? Na hora que eu ia passar pelo caixa, o caixa, não sei se ela botou uma plaquinha de tipo fechado, né? Quase na minha vez, eu fiquei revoltada. Fiquei revoltada com aquilo. Falei, como? Na minha vez você botar a plaquinha? Não estava me vendo aqui? Olha isso, Jesus Cristo. E ela me olhou sério, sabe? Botou a plaquinha. Aí Deus falou para mim assim, respira. Eu respirei. Eu falei, quem tá certa, você ou ela? Aí eu falei, ela. Quem tem autoridade aqui nesse momento? Você ou ela? Eu falei, é ela. Então vai lá e pede perdão. Trocador. Lembra de trocadores? Quando tinha trocadores, né? Mesma coisa. Então, o ônibus estava cheio e não queria passar na roleta. Meu Deus. E o trocador pediu que eu passasse na roleta, porque não pode ficar na frente. É perigoso para mim. Se o ônibus der uma freada, eu vou lá na frente e posso morrer. E ele me pediu para passar na roleta. Eu falei, não quero passar, eu quero ficar aqui. O ônibus está cheio. Ele, não, por favor, passe na roleta. Eu olhei para ele com uma cara, sabe? Assim, muito revoltada, porque eu não queria passar. Eu não vou passar. Ele, por favor, eu estou te pedindo para a senhora passar. E o Senhor falou, quem tem razão nessa história, você ou ele? Aí eu falei, Senhor, é ele. Então, vai obedecer à autoridade? Aí eu falei, tem que obedecer. Tenho que obedecer. Ah, mas é só um trocador. Eu estou pagando a passagem, o meu dinheiro paga o salário dele. Não importa. A autoridade ali é ele. Eu tenho que obedecer. Eu estou dentro do ambiente dele. Gente, isso aí, uau! É honra. Quando a gente está dentro de uma igreja, nós precisamos honrar o nosso líder. Independente dele estar certo ou errado. Independente da atitude dele dentro da igreja ser certa ou errada. Nós precisamos honrar a nossa liderança. Como que eu vou ouvir a voz de Deus, né, e obedecer se eu não consigo obedecer ao meu líder? Uau! Como que eu quero mais do Senhor? Mais da tua graça, Senhor, me enche com a tua presença, fala comigo, eis-me aqui, Senhor, fala que a tua serva escuta. Mas aí você não está ouvindo seu pastor? Não está ouvindo sua liderança? Não está ouvindo a obreira que está ali na porta, sabe, de serviço, administrando ali a portaria? E de repente ela pede para você entrar na igreja, porque não pode ficar na porta, e você cisma com ela e não entra? Não entendi. Eu escuto Deus falar, mas eu não me submeto a fulana, a cicrano. Por quê? Porque eu sou diaconisa. Princípio de honra. Tudo isso eu aprendi na caminhada. Não é de um dia para outro. É querendo aprender. É querendo ter mais de Deus. Quer mais de Deus? Honre. Isso é um outro princípio que eu aprendi. Gente, estar dentro de uma igreja precisa se submeter e morrer. Assim fiz eu. Mais uma oração? Mais uma oração. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que é muito difícil morrer, porque o nosso orgulho, e por muitas vezes, ele está muito fluente dentro de nós. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós preferimos que o nosso orgulho quebre para que a Tua presença aumente.